Basta um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Essa frase, imortalizada por Alan Moore em A Piada Mortal, tornou-se o evangelho da origem do Coringa. A ideia de que um homem comum, esmagado pelo peso insuportável da realidade, pode simplesmente quebrar. Uma tragédia, uma única, terrível e transformadora tragédia. Mas e se a tragédia central, o pilar que sustenta toda loucura, for uma mentira? E se a perda que o definiu, na verdade, nunca aconteceu? Antes de prosseguir, um aviso. Esse vídeo tem spoiler de 2 HQs do Batman, A Piada Mortal e Os Três Coringas. Caso você ainda pretenda ler e não ter as reviravoltas estragadas, leia e depois volta aqui para análise. Caso você já tenha lido ou não se importe muito com spoilers, segue o vídeo. Bom, para entendermos o Coringa, precisamos primeiro nos lembrar do homem que ele foi. Um comediante sem talento, com um sonho simples, dar uma vida digna para sua esposa grávida. Ele não era um cara mau, ele era desesperado. Na psicanálise, a gente vê aqui o que se chama de ego sob ataque cerrado. O ego, que é essa nossa instância psíquica que media a realidade entre os desejos e a moral, ele estava sendo bombardeado por todos os lados. A realidade gritava o fracasso. O id, que é o desejo, clamava por uma solução, qualquer solução. E o superego, que é essa instância moral dele, estava corroído pela necessidade de encontrar uma saída. Ele estava em um beco sem saída psíquico. Então, a proposta de assalto à fábrica Ace Químicos não era uma escolha. Ela foi um colapso de todas as outras opções. E daí vem o golpe final, a notícia da morte da família. Esse é o momento que a psicanálise chama de trauma. Não é só um evento ruim. É um evento que quebra a estrutura simbólica do sujeito. O futuro que ele construía, o porquê de toda a sua luta, foi aniquilado. O chão simbólico sob os seus pés desapareceu. Ele não tinha mais nada para perder. A queda no tanque químico, então, foi um renascimento. A verdadeira transformação já havia ocorrido internamente. O homem que ele era já tinha morrido antes dele entrar na fábrica. O que emergiu daquele tanque não foi mais um homem, mas sim a personificação da sua própria fratura psíquica. O Coringa nasceu ali como uma formação reativa, uma defesa maníaca contra a dor insuportável do luto e do fracasso. Se o mundo é um lugar cruel e sem sentido, que tira tudo de você, a única resposta sã é abraçar a loucura e rir na cara dela. Agora, uma vez imerso nessa sua nova visão de mundo, o Coringa precisa validá-la. E para isso, ele vai usar um homem incorruptível como sua cobaia, comissário James Gordon. O ataque a Gordon e a sua filha Bárbara é um experimento extremamente cruel. A hipótese é simples, basta um dia ruim. Se ele puder pegar um homem que é símbolo da lei, da sanidade, da moralidade e submetê-lo a um trauma insuportável, ele pode quebrá-lo, provando que qualquer um é como ele. Então, Gordon se torna um objeto de projeção do Coringa. Ao tentar enlouquecer Gordon, Coringa está tentando provar a si mesmo e ao Batman que a sua própria queda não foi uma fraqueza, mas sim uma resposta humana normal à crueldade do universo. O problema é que o experimento falha. O Gordon não quebra, ele se agarra à lei, à ordem e a um sentido. Isso enfurece o Coringa e solidifica ainda mais a sua fixação no Batman, que é outro sobrevivente do trauma, que assim como Gordon, se recusou a ceder ao caos. Um vídeo mais detalhado sobre a relação entre Batman e Coringa vai ser feito em breve aqui no canal. Então, caso você queira se inscrever, é só clicar aí embaixo e deixar o like se o conteúdo estiver te agradando até aqui. Mas vamos lá, continuando com a nossa análise. Por décadas, essa história que eu contei foi a origem, a trágica, simples e poderosa origem do Coringa. Até que um cara chamado Geoff Johns nos apresentou uma reviravolta um tanto quanto devastadora em Os Três Coringas.
O Bruce diz ao Alfred, no final da HQ, que ele já sabia quem era o Coringa uma semana depois deles se conhecerem. E que Jeannie, que era a esposa do Coringa, nunca morreu. Ela e o filho foram colocados em um programa de proteção, escondidos para que pudessem ter uma vida normal. A maior tragédia, então, que deu origem ao Coringa, nunca aconteceu. E no primeiro momento a gente pode até pensar que isso talvez fosse a cura, a chave para trazer um homem de volta da loucura. Se a causa da loucura foi a perda, a anulação dessa perda talvez anulasse a loucura, certo? É aqui que a análise se torna um tanto quanto sombria. O Coringa, o personagem que ele criou, ele já não era mais uma reação à perda. Ele se tornou uma identidade autônoma e muito bem fortificada. A psique humana busca estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja a loucura. A morte da família foi o alicerce sobre o qual ele construiu a persona do Coringa. Se você retirar esse alicerce, você não volta ao prédio normal. Você faz com que o prédio desabe sobre um vazio ainda mais aterrorizante, instável, imprevisível e provavelmente mais cruel. Admitir que eles estão vivos significaria confrontar uma verdade terrível. Será que o homem desesperado, o comediante fracassado, será que ele ainda existe em algum lugar lá dentro do Coringa? A identidade do Coringa é uma defesa contra a vergonha e a impotência daquele homem. Será que ele abriria mão dessa defesa por causa da família? A resposta a isso não vem de uma confrontação ou de uma dedução do Batman, mas a gente vê isso em um raríssimo vislumbre da vida interior do Coringa. Há um momento onde ele fantasia estar com a sua família. Mas o que ele vê nesse momento? Nessa fantasia, ele não consegue nem mesmo se ver como ele era antes, na normalidade. Na sua própria mente, ele já não é mais aquele homem, aquela pessoa que foi amada. Ele agora é o monstro que os assombraria. Isso é, paradoxalmente, um momento de extrema lucidez. É um resquício de sanidade que o informa de sua própria insanidade incurável. O seu inconsciente está te dizendo a verdade. A persona do Coringa consumiu o homem por completo. Mesmo que ele descobrisse que a família está viva, segura e feliz, essa verdade objetiva já seria irrelevante para a verdade psíquica do Coringa e seria até mesmo perigoso para a própria família. A sua mente já chegou a uma conclusão trágica. Ele seria a maior ameaça para as únicas pessoas que ele já amou na vida. Ele não precisa que o Batman lhe mostre a porta de saída. A sua própria fantasia já lhe mostrou que ele se tornou um cadeado que o tranca nesse mundo sombrio que é a sua mente perturbada. A origem do Coringa é, portanto, uma tragédia em 2 atos. Primeiro, é sobre um homem que perde tudo e enlouquece. O segundo, que é muito mais profundo, é sobre um homem que descobre em seu íntimo que já está tão perdido em si mesmo que ele já não consegue encontrar um caminho de volta, mesmo que esse caminho existisse. A piada mortal, no fim, não é que o mundo pode te levar à loucura com um dia ruim. A verdadeira piada, a mais cruel de todas, é que você pode se tornar um monstro para se proteger de uma dor que nem é real. Então perceber que o monstro é a única coisa que te sobra. E você? O que acha dessa análise, dessa conclusão? Esses fatos tornam o Coringa um personagem mais complexo ou tira a graça de uma origem misteriosa? Deixe sua análise aqui nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê na próxima. Tchau!